E, irmãos, continuidade do estudo, as duas testemunhas e sobre o arrebatamento. Então aqui continua assim: e vós que praticaste iniquidade, pecados não arrependidos, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa na areia. Uma vida e fé num nome falso, pagão, sobre a areia, não é? Apocalipse 1 e 7, olha como que fala: eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até as mesmos que transpassaram, morreram, sumiram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, certamente. 22:19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, e ao tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, e ao Shalai, que estão escritas no livro. Ou seja, ele não vai entrar ali na cidade de Jerusalém, quando é o milênio. Atos 21:40. E havendo-lhes permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em línguas hebraicas, em línguas originais. Atos 17:19. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber sobre essa doutrina que falas? 20. Pois estas coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, não é o que nós mais ouvimos, que nós trazemos uma doutrina estranha. Então Paulo: queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Os gregos queriam saber que doutrina é essa que Paulo trazia. 17:19. Não, aqui, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, templos, achei também um altar em que está escrito: e ao Criador desconhecido, esse, pois, que vos honrais e não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Criador que fez o mundo, o que nele há, sendo Ial do céu, da terra. Salmo 148, onde todos os animais louvam o nome de Ial. Não habita em templos feitos por mão de homens. Então observem. 1 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século, qual é o Deus que estava governando lá na Grécia? Zeus. Cegou o entendimento dos incrédulos, porque eles não creem no Criador verdadeiro. Então esse Zeus se propagou por causa de Roma e Grécia ao mundo inteiro. A Babilônia, Bafomé, né? Chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho do nome de Yahshua, o Messias, que é, e que o mundo jaz do maligno, da imagem, o mundo jaz do maligno. Então você vê, então aqui vai dizer assim no 4:3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então ele estava encoberto desde a morte do apóstolo Paulo e Pedro e da igreja primitiva. Ele estava encoberto, esse evangelho, agora revelado nesses últimos 7 anos. E 16 de Lucas. E a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Al. E todo homem que emprega força para entrar nele não vai ser com facilidade, como as igrejas do sistema diz, né? As igrejas do sistema diz isso. Então, fica perto da fogueirinha aqui. Aí, ó.
fogueirinha aqui, ó. Aqui, ó. Quem não se ajunta se espalha, então eu vou ficar perto do fogo. Então olha o que acontece. Yalcha os 7 espíritos, a plenitude na plenitude, 7 anjos, 7 trombetas, 7 dias. O sábado que representa Yalcha, o descanso, Yalcha, da nossa alma. A lei, o cumprimento da lei, o final da lei é Yalcha. O favor imerecido, o reino, o tesouro, a ceia, o candelabro, o cordeiro, o sacrifício, o pão, o cabeça da noiva, o filho, varão, a Páscoa. Se cumpriu nele e toda essa escritura se cumpriu em Yalcha. Penso que haverá um arrebatamento no tocar da 7ª trombeta e não antes da grande tribulação. Apocalipse 20, verso 2 e Apocalipse 1, 7 diz bem claro. 1 Coríntios 14, 19, eu todavia quero falar-lhes na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Não adianta eu inventar muitas coisas e não trazer no ensinamento verdadeiro e simples do Mashiach. Lucas 11, 37. Estando ele ainda falando, rogou-lhes um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentando-se à mesa, mas o fariseu admirou-se, vendo-se que não lavava as mãos antes de jantar. 12 e 31. Não temas, ó pequeno rebanho, vosso Pai vos agradou a dar-vos o reino. Para quem? Para os humildes. Aqueles que nunca tiveram teologia, tal. O Pai revelou a eles a verdade. Quantas vezes nós oramos secreto e pedíamos para o Pai a revelação e nunca deixávamos ser enganados. Mateus 24 e 1. Olha, os fariseus religiosos estão preocupados com muitas doutrinas e dogmas humanos, não bíblicos, costumes de líderes. Por isso que existem tantas igrejas, porque cada um quer ser o dono desta igreja. Realmente eles são mesmo, né? Por isso que eles são ricos. Agora Mateus 24, 1. Saindo do templo, os discípulos olhavam a estrutura do templo. Quando Yalcha disse, aqui não ficará pedra sobre pedras, e não atentais para isso. E Yalcha respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, entre aspas, nas igrejas, dizendo, eu sou Cristo, ungido, um Deus grego. Enganarão a muitos, não poucos. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Surgiu lá da Igreja Católica, Constantino, o Império Romano, os Nicolaitas, chegando então aos nossos dias com as igrejas protestantes. Então veja que inteligente, olha só. E o Evangelho do Reino, não, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, por isso tem muitas igrejas abertas. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho, presta atenção, a todas as nações. Gente, então virá o fim. Eu pergunto, por que não veio o fim até hoje? Porque até hoje foi pregado o Evangelho dos falsos profetas, o Evangelho fraco, fermentado. Então não tinha como vir o fim. Mas, ultimamente, se levantou o Evangelho do Reino de Yal e Yalcha. E aí sim colocará a profecia em prática. A última geração, 73 anos completa Israel, com mais 7 da tribulação, 80 anos. E Mashiach volta sobre as nuvens, no tocar a 7ª trombeta. 7 é o número da perfeição, o número do juízo. Paulo falou que quando for tocada a 7ª trombeta, os mortos serão ressuscitados e os vivos subirão transformados. Então tem que ser perto do sabá, do sábado, que representa Yalcha. Yalcha, ele representa o sábado, o último dia da semana, o último dia do descanso de Yal e de Yalcha. Então ali os 144 mil entrarão nessa cidade do descanso. Então ele está mostrando na escritura as 7 marcas, que 70 vezes 7. Então ele fala 7 dias da semana, 7 anos, tudo voltando para os 7, que é de 7 anos finais do livro de Daniel, que profetizou para o povo de Israel. Então observe,
Então o evangelho do reino será pregado a todo mundo, então o testemunho a todas as nações, então virá o fim. E João Batista pregou o reino, e Yahshua, apóstolos, a igreja primitiva, foram mortos e parou a pregação. Portanto, não haveria de ter o fim ainda, pois surgiu o evangelho dos falsos profetas, a igreja católica e suas filhas protestantes, pregando dízimos e ofertas e enriquecimento na terra. Enquanto Yahshua fala para não acumular tesouro na terra. Agora que surge o evangelho do reino com 144 mil escolhidos, então virá o fim. Gentios e judeus vão se unir nessa peleja contra o império do anticristo. E quando virdes, verso 15, pois a abominação, desolação, de qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, Israel, quem lhe entenda, a imagem do anticristo, se dizendo Zeus. Provavelmente Macron, outros acreditam em outros líderes, Papa Bento XVI, Papa Francisco. 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. 22, e se naqueles dias não se fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Salmo 139, 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, e as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. João 14, 2, pois vou preparar-vos lugar. Efésios 1, 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então 144 mil não vai ser levantado assim não. Ele é escolhido dentro do ventre da mãe, dentro da fundação do mundo. Esses que vão tocar a trombeta nos últimos dias, 7 trombetas. Cada vez que nós anunciarmos o nome de Yahweh e Yahshua na terra, é uma trombeta sendo tocada que representa um ano. Cada ano é o evangelismo dos Eldins, é uma trombeta tocada. Agora observe. Aqui no livro, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, Europa, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande luz. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, 4 lados da terra. Lembra do nome hoje, Revavre? 4. Aqueles que proclamam o nome de Yahweh na terra, os 4 cantos, o nome de Yahweh nos 4 cantos da terra. Olha bem, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos da terra, estão espalhados, e de uma extremidade à outra dos céus. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Esta é a palavra. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Por que se lamentarão? Porque rejeitaram o Filho de Yahweh, Yahshua. Nesses últimos dias estão sendo rejeitado esse nome, como foi no passado. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Yahshua, no arrebatamento. Mas cada um por sua ordem. E Yahshua as primícias. Depois os que são de Yahshua, os 144 mil, os profetas, etc. Na sua vinda. Na sua vinda. Na ressurreição e arrebatamento. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Yahweh. Yahshua vai entregar o reino ao pai dele, Yahshua, sendo pregado pelos 144 mil. E ao pai, e quando houver aniquilado todo o império do anticristo e toda a potestade, força, porque convém que reine por 1000 anos, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Milênio. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Yahweh, nem a corrupção,
herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, um segredo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Muita gente confunde nessa passagem porque eles acham que ser arrebatado, ser transformado é ser arrebatado. E não é. A questão aqui é que arrebatamento é uma coisa e transformado é outra. Olha o que diz aqui no texto. No abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Quando tocará a última trombeta? Na sétimo ano, às 7 semanas, no sábado, vai ser trocado. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, os 24 anciões, incorruptíveis. E nós seremos transformados, 144 mil. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos assentaram sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Alxa, pela palavra de Al, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Alxa durante 1000 anos. Mas os mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Os ímpios que não aceitaram Alxa não ressuscitaram. Esta é a primeira ressurreição, na volta de Alxa sobre as nuvens. Hebreus 4:4. Porque em certo lugar, assim disse do 7º dia, sábado, e repousou Ial de todas as suas obras no 7º dia. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são para os teus olhos, como o dia ontem que passou, e como a vigília da noite. Oséias 6:2. Depois de 2 dias não dará a vida o 3º dia, não ressuscitará e viveremos diante dele. Os 2000 anos de Alxa ressuscitou. Apocalipse 11:12. E ouviram uma voz do céu que lhes dizia, uma grande trombeta, vim subir para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E tocou a 7º anjo a trombeta, e houve do céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Ialxa e do nosso Ial e do seu Ialxa, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 6:16. E diziam aos montes e rochedos, caia sobre nós, escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, do dia do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Então as pessoas vão ver Ialxa voltar sobre as nuvens, e elas vão se lamentar. Aqueles que se alegraram com a morte das 2 testemunhas, que foram mortos pelas praças, e eles trocaram presentes, esses aí são 144 mil que pregam o nome de Ialxa. Mas eles vão se lamentar quando verem o sinal do Filho do Homem no céu. Então ali vai ser tocada a 7ª trombeta e todo mundo vai parar, porque vai ser o rugido do leão. E Ialxa vai gritar bem alto, Iau! Porque ele é o leão da tribo de Judá. E o leão, ele proclama o nome do Pai, Iau. E esse bramido vai ser para todos ouvirem. Assim como toca o relâmpago no céu e a gente estremece em casa, assim será o grito de Iau do dia do juízo. Aleluia, Iau! Ele vai gritar bem forte. Iau! 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 Assim todas as nações vão parar. Capítulo 7 ou 9. A visão dos mártires. Depois destas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos das nações, tribos e povos. Observe o número 4 aqui, ó. Tribos, nações, línguas e povos. 4. Ele vai arrebanhar pessoas de 4 cantos da terra. E estavam diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos, com o nome Iau. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Iau, que está sentado no trono e ao Cordeiro.
E todos os anjos estavam ao seu redor no trono, e dos anciões. Presta atenção, todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões. Os anjos vão estar do lado dos 144.000 dos que subiram arrebatados, porque eles acabaram de chegar na Al-Shalai. E dos 4 animais. 4 animais são os 144 escolhidos. Lembra de Nabucodonosor? Que ele virou um animal? Lembra dos 4 reis que se levantaram na estátua de Nabucodonosor? Cada um era um animal? O rei da Pérsia, Nabucodonosor. O rei da Grécia, o Napoleão Bonaparte. E também o Império Romano, que era 4 animais. Então os animais na Bíblia, quando fala os 4 animais que estavam do lado do trono de Al, são os escolhidos que proclamarão o Evangelho do reino. Agora veja, os anjos são aqueles que proclamam o Evangelho. Quem são os anjos? Os escolhidos. Então aqui vai dizer assim, olha. E todos os anjos estavam ao redor do trono e também dos anciões, que é aqueles que eram sábios. E dos 4 animais, que é os 144.000. E prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoraram Ial. E um dos anciões me falou, dizendo, estes estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Então aquele povo do Antigo Testamento, dos profetas, vão perguntar, mas quem são esses aí? Esses aí vieram dos gentios, vieram nos últimos 7 anos. Então veja bem, e disse eu, Yalcha, tu sabes, né? E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Aqui também esse ancião pode ser Yalcha Mashiach, que ele vai estar no meio do candelabro, né? Que é os 144.000. E disse-me, Yalcha, tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Presta atenção nessa palavra. Eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Depois você vai ver no livro de Daniel, ele falando que Al vai levantar sábios e homens entendidos, experimentados e provados, para levar o nome dele na terra nos últimos 7 anos. Então nós somos os escolhidos, nós somos aqueles que, as 2 testemunhas que entendeu a revelação que foi dada para Daniel e para João, no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, que ele trata da revelação dos últimos dias, do levante do anticristo. E ele diz que só os sábios entenderão, e Yalcha vai abrir o rolo e vai abrir os selos para eles, vai revelar para eles o nome de Al e Yalcha para ser proclamado nos últimos dias, inclusive o entendimento do Evangelho. Então aqui vai dizer, por isso estão diante do trono de Al e o servem de dia e de noite no seu templo, Yal-Shalai. Apocalipse 21, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é Ial, que está acima dos céus. Lembra de Isaías 66? O Criador Todo-Poderoso, o Cordeiro. 66, 1. Assim diz Ial, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa edificaria vós? 7 e 15 de Apocalipse. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Salmo 91, 1. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente cansará. Apocalipse 7, 17. Porque o Cordeiro está no meio do trono, e apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Então veja em Gênesis 2 e 7. E plantou Ial, o Criador, o jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem, faça aqui, que tinha formado, orientado, 3:8, e ouviram a voz de Al, o Criador, que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão. Então você observa que o homem, ele nega o Criador mesmo, mas lá ninguém terá medo do Criador, porque ele será o nosso pastor, o Yalcha será o nosso pastor e o Pai será a nossa luz. Aleluia, Zial, esta é mais uma parte do estudo, e ainda eu tenho mais 2 livros ali para finalizar esse estudo, e você acompanhando cada palestra que eu estou dando, você vai entender porque somos as testemunhas de Ial na terra e de Yalcha.
Aleluia, Zeal, tudo fica na bênção de Iau, Iau, Shalai, Shalaim, irmãos.